27. Da competência para a aplicação das penalidades. Artigo 188. São competentes para a aplicação das multas a que se referem a LSM e este regulamento, na gradação indicada, os seguintes órgãos, representados por seus comandantes, chefes, diretores e presidentes. 1. Órgãos alistadores. Nos casos dos: alínea A, artigo 176, número 123. Alínea B, artigo 177, número 1, quanto a certificado de alistamento militar, e 3, quanto a praças. Alínea C, artigo 178, número 1 e 2. 2. Organizações militares nos casos dos: alínea A, artigo 176, número 3. Alínea B, artigo 177, número 1, quanto aos certificados de sua responsabilidade, 3 e 4. Alínea C, artigo 179, número 2. 3. Circunscrições de serviço militar e órgãos correspondentes da Marinha e da Aeronáutica nos casos dos: alínea A, artigo 176, número 1, 2 e 3. Alínea B, artigo 177, número 1, 2, 3, quanto a praças, e 4. Alínea C, artigo 178, número 1 e 2. Alínea D, artigo 179, número 2. 4. Região militar, distrito naval e zona aérea. Nos casos dos: alínea A, artigo 177, número 1, 2, 3, quanto ao oficial. Alínea B, artigo 179, número 1, 2, 3. Alínea C, artigo 180, número 1 e 2. Alínea D, artigo 181. 5. Ministros militares. Nos casos dos: alínea A, artigo 179, número 1, 2, 3. Alínea B, artigo 180, número 1 e 2. Alínea C, artigo 181. Parágrafo 1º. Nos casos em que o EMFA julgue necessária a aplicação de penalidades nos processos do seu conhecimento, elas serão sugeridas aos ministros militares ou submetidas, conforme o caso, à consideração do Presidente da República. Parágrafo 2º. Os comandantes de RM, DN ou ZAE e autoridades superiores, bem como os chefes de CSM, poderão delegar a órgãos subordinados competentes a atribuição de aplicar multas, desde que mantido o princípio de hierarquia funcional e a posição relativa às autoridades ou organizações militares ou civis participantes do processo. Artigo 189. Toda autoridade militar ou civil que verificar infração da LSM e deste regulamento, ou dela tomar conhecimento, deverá providenciar à esfera das suas atribuições a aplicação da multa, pagamento de taxa militar, abertura de sindicância ou inquérito, ou comunicar a irregularidade à autoridade militar competente. Parágrafo único. Ao infrator das disposições deste artigo, aplicar-se-á a multa prevista no número 3 do artigo 179 deste regulamento. Título 10. Dos órgãos de formação de reserva. Capítulo 28. Dos órgãos de formação de reserva. Artigo 190. Os ministérios militares poderão criar órgãos para a formação de oficiais graduados e soldados ou marinheiros, a fim de satisfazer as necessidades da reserva. Artigo 191. Os órgãos de formação de reserva terão regulamentos próprios elaborados pela respectiva Força Armada, obedecidas às normas gerais fixadas na LSM e deste regulamento. Parágrafo 1º. Deverão constar obrigatoriamente dos regulamentos: 1. As condições de matrícula, de acordo com o artigo 87 do presente regulamento. 2. A sujeição às atividades correlatas à manutenção da ordem interna fixada no artigo 92 deste regulamento e as responsabilidades consequentes do emprego do órgão. 3. Os deveres dos formados neste órgão, posteriores à conclusão do curso. 4. A orientação, o funcionamento, a fiscalização
e as normas para obtenção da eficiência na instrução. Parágrafo 2º. Os órgãos de formação de reserva poderão funcionar 1. Em regime contínuo de instrução, cujos trabalhos não devem durar mais de 12 meses, incluindo, se for o caso, o estágio de instrução, ressalvadas as dilações previstas neste regulamento. O referido estágio poderá ser realizado em seguida à conclusão do curso ou em época posterior. 2. Em regime descontínuo de instrução, de modo a atender, tanto quanto possível, os demais interesses dos convocados, tendo seus trabalhos duração regulada de acordo com o artigo 22 deste regulamento, incluindo, se for o caso, o estágio de instrução. Artigo 192. A criação e localização dos órgãos de formação de reserva obedecerão, em princípio, à disponibilidade de convocados, habilitados às diferentes necessidades de oficiais, graduados e soldados, ou marinheiros, e às disponibilidades de meios de cada força armada, bem como, se for o caso, de entidades civis. Artigo 193. A formação de oficiais, graduados, soldados e marinheiros para a reserva poderá ser feita também em órgãos especialmente criados para este fim, em escolas de nível superior e médio, inclusive técnico-profissionais. As praças poderão ainda ser formadas em subunidades, quadros. Parágrafo 1º. A criação e funcionamento de órgãos de formação de reserva em escolas ficarão subordinados ao interesse dos ministérios militares e à existência de condições que possibilitem esse empreendimento. Deverá haver entendimento prévio entre os ministérios militares e civis interessados e demais autoridades ou entidades competentes, de modo a que a instrução militar entrose nas atividades escolares, facilitando a prestação do serviço militar obrigatório pelos alunos sob a responsabilidade de órgão militar. Parágrafo 2º. As autoridades entendidas e entidades especificadas no parágrafo anterior designarão os seus representantes para, sob a presidência do representante do Ministério Militar, constituírem uma comissão interministerial com a finalidade de elaborar instruções a serem introduzidas nos regulamentos dos referidos órgãos e escolas interessadas, contendo os elementos necessários aos fins visados, entre os quais os regimes de instrução e as modificações de organização. Dessa comissão fará parte, obrigatoriamente, o diretor da escola interessada. Artigo 194. Os órgãos de formação de reserva, subunidades, quadros destinados à formação de soldados ou marinheiros e graduados e tiros de guerra destinados à formação de soldados ou marinheiros e cabos, além de outros específicos de formação de praças, destinam-se também a atender à instrução e possibilitar a prestação do serviço militar dos convocados, não incorporados em organizações militares da ativa das Forças Armadas. Parágrafo 1º. Os órgãos a que se refere este artigo serão localizados de modo a satisfazer as exigências dos planos militares e, sempre que possível, a conveniências dos municípios quando se tratar de tiros de guerra. Parágrafo 2º. Os tiros de guerra terão sede material, móveis, utensílios e polígono de tiro providos pelas prefeituras municipais, sem, no entanto, ficarem subordinados ao Executivo Municipal. A manutenção respectiva deverá ser realizada pelas referidas prefeituras em condições fixadas em convênio prévio. Parágrafo 3º. Nas localidades onde houver dificuldade para a instalação dos instrutores, as prefeituras municipais, mediante convênio com as autoridades competentes, facilitarão as residências necessárias. Parágrafo 4º. Os instrutores, armamento, munição, fardamento e outros materiais julgados necessários à instrução dos tiros de guerra
serão fornecidos pelos ministérios militares interessados, cabendo aos instrutores a responsabilidade da conservação do material distribuído. Parágrafo 5. Os ministérios militares deverão fazer constar de suas propostas orçamentárias as importâncias correspondentes ao fornecimento de uniforme de instrução e material necessários aos tiros de guerra, de acordo com tabelas únicas para forças armadas coordenadas pelo EMFA. Parágrafo 6º. Desde que deixem de existir temporariamente as condições necessárias ao regular funcionamento de um determinado tiro de guerra, poderá ele ter atividades suspensas pelo órgão de direção do serviço militar de cada força armada. Parágrafo 7º. Quando por qualquer motivo não funcionar, durante 2 anos consecutivos, o tiro de guerra será extinto, por ato do ministro militar competente.